Dia, meus alunos. Bem, continuando nossa aula sobre o Código de Ética Profissional, nós falaremos agora sobre o capítulo 9, que é o da remuneração profissional. Vejam bem, na Lei 7.394, coloca lá que o artigo, né, a remuneração profissional seria, segundo a lei, de 2 salários mínimos mais 40% de risco de vida e insalubridade. Mas isso se manteve até o Código de Ética que tinha se demitido em 2006. Mas nesse de 2011, a coisa mudou de figura, porque não coloca mais um piso específico, né? Coloca que o profissional ele tem que negociar praticamente, né, a sua remuneração dentro da média salarial da região onde ele se encontra. Quer dizer, agora você não tem aquele fixo para você negociar. Não, peraí, o piso salarial da minha profissão é esse. Não. Aqui no Código de Ética está bem especificado que praticamente tem que da região. Tem que saber se o sindicato ele negociou um piso, se não negociou, então é o piso do mercado, quer dizer, a coisa ficou mais livre, né, a nível da negociação salarial. Por quê? Porque, segundo informações que eu recebi de um amigo que é conselheiro dos técnicos de radiologia do Conselho Regional, ele disse que isso saiu devido a que, se encontrar na legislação um piso salarial, isso é inconstitucional. Então teria que ser reformulado isso no Código de Ética para poder chegar e a coisa ficar perfeita, quer dizer, não ficar contra o que está dizendo na Constituição. Bem, então vamos lá, vamos ao capítulo. O artigo 25 vai dizer: o profissional técnico deve ser remunerado em níveis compatíveis com a dignidade da profissão. Quer dizer, a profissão é uma profissão que ela é regulamentada, ela tem um nome no mercado de trabalho, tem uma função especificada e, claro, tem que ser respeitada. Havendo parágrafo único. Ao candidatar-se ao emprego, o profissional deve estipular a sua pretensão salarial ao nível praticado na região. Quer dizer, ele tem que negociar o salário dentro da média que existe onde ele trabalha, na região que ele vive. E depois, no 26, vai dizer que compõe praticamente a remuneração do técnico, né? Além do salário, a percepção de comissões, né? Produtividade, participação em faturamento de empresa, ou departamentos radiológicos, cursos, aulas, palestra, supervisão, chefia ou outra receita de serviços efetivamente prestados. Quer dizer, ele também pode ter alguns trabalhos extras, né, como autônomo, né, dando uma palestra, fazendo algum trabalho de assessoramento, tudo mais. Quer dizer, não é só fazendo o trabalho de técnico especificamente. Até professor você pode vir a ser um dia. Quem sabe você não vai estar no nosso lugar. Bem, aí sim, do sigilo profissional. A gente já falou quando falou de ética de segredo profissional, que ele é inviolável, é, faz parte da intimidade do paciente, quer dizer, é uma coisa ligada à autonomia, né? Então, vamos lá. O sigilo profissional, quando ele é quebrado, ele constitui uma infração ética. O que é isso? Né? Já vai dizer qual seria. Inciso 1. Revelar o fato sigiloso que tenha conhecimento em razão do exercício da sua profissão. Né? Inciso 2. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo. Quer dizer, se você for chefe de equipe, estiver chefendo alguma coisa, você
tem que estar vendo se alguém está quebrando o sigilo, está fazendo alguma coisa que possa ferir o código de ética, você tem que orientar. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, aí é que mora o perigo. Exibir clientes ou exames e fotografias em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos radiológicos em programas de rádio, televisão ou cinema, ou em artigos, entrevistas ou reportagens de jornais, revistas, congressos, simpósios e aulas e outras publicações legais, salvo autorizado pelo cliente, paciente ou responsável. Aí que mora o perigo. Devido a uma coisa chamada WhatsApp. Várias vezes eu já vi alguns grupos, né, de radiologia, fotos de alunos durante o estágio, de olha só o que chegou aqui para a gente fazer hoje, ou foto tirada da internet também de outros grupos, alguma coisa assim, sendo que mostrando situações em que dá para identificar o rosto da pessoa que está sendo filmada, situação que às vezes pode ser constrangedora e que o sigilo deveria ser mantido. Então, por isso, evitem fazer filmagens de WhatsApp de procedimentos que vocês estejam fazendo, principalmente se estiver utilizando com o paciente, porque essa exposição vai ferir o sigilo, a não ser que, como foi falado aqui, o paciente, cliente, ele autorize a filmagem e a divulgação desse vídeo. Se não houver uma autorização, e veja bem, por escrito, nada disso é permitido. Tá? Preste atenção com o WhatsApp de vocês. Parágrafo único. Excetua-se o caráter de infração nos seguintes casos. Aí, veja bem. A. Colaboração com a justiça nos casos previstos por lei. Se você for convocado para poder colaborar com algumas informações. B. Notificação compulsória de doença. Então, se no exame radiológico foi detectado que há uma doença grave e o médico for confirmar contigo, aí você vai ter que estar apoiando essa divulgação, porque aí é uma coisa que tem na lei, né, a obrigatoriedade de toda doença infecto-contagiosa que possa causar, como hoje, uma pandemia, tem que ser notificada. Perícia radiológica nos seus exames exatos limites, quer dizer, quando tiver alguma perícia sobre alguma denúncia e tudo mais, aí então, na hora de você estar relatando o fato, você vai falar, claro, dentro dos limites das perguntas que foram feitas. Estrita defesa do interesse legítimo dos profissionais inscritos. Quer dizer, se você está com um processo ético e você tem que se defender, você vai ter que estar realmente fazendo isso para poder não ter problemas. Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Então, quando há uma incapacitação e precisa de dar uma informação ao responsável para que ele faça, sabe, os procedimentos que ele vai fazer, então aí sim, nesse caso, mas tem que ser muito bem avaliado, que vai ser informado. Bem, bioética. Bioética é praticamente uma ética da vida, quer dizer, geralmente utilizada em pesquisas para mestrado, doutorado, para poder, claro, salvaguardar os animais utilizados, né, dentro dessas pesquisas. Geralmente, é muito raro aqui no Brasil um técnico ele participar de uma pesquisa de doutorado. Pode até ser. Por isso, eu nem cobro isso na prova. Vou dar uma lida para vocês, até para vocês terem uma noção, né, do que é, mas bioética não cai na minha prova porque realmente é uma coisa que pouco aparece na vida do profissional de radiologia. Vamos lá. É vedado ao profissional, em bioética, desatender as normas do órgão competente à legislação sobre pesquisa envolvendo radiações. 2. Utilizar-se de animais para experimentação sem objetivos claros e honestos de enriquecer os horizontes do conhecimento das radiações e, consequentemente, de ampliar os benefícios da sociedade.
3. Realizar pesquisa em ser humano sem que este, o responsável ou representante legal, tenha dado consentimento livre, estabelecido por escrito, sobre a natureza das consequências da pesquisa. 4. Usar experimentalmente sem autorização da autoridade competente, sem o consentimentos prévios do cliente ou do seu representante legal, qualquer tipo de terapêutica ainda não liberada para uso no país. Manipular dados de pesquisas em benefício próprio ou de empresas ou instituições. Divulgar assunto ou descoberta do conteúdo inverídico. Utilizar-se de referências ao autor ou sem sua autorização de dados e informações publicadas ou não. Publicar o seu nome no trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se autoria exclusiva quando houver participação de subordinados de outros profissionais técnicos, tecnólogos, auxiliar ou não. Quer dizer, é raro isso acontecer, mas se vier algum dia participar de uma pesquisa própria ou de outro, tá aí. Bem, capítulo 12. Das entidades com atividades no âmbito da radiologia. Olha só, o 29 vai dizer: aplique-se a disposição deste código e as normas do Conselho de Radiologia a todos aqueles que exerçam a radioimaginologia, ainda que de forma indireta, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Quer dizer, a pessoa jurídica, uma empresa, ou uma que não seja empresa, esteja instalada, ela tem que ter uma inscrição no Conselho Regional de Teleradiologia. Veja bem, toda clínica médica, seja hospital ou clínica mesmo, ela é obrigada a se inscrever nos diversos conselhos, né, das diversas profissões de saúde. Medicina, se tiver medicina, médico ou enfermagem, se tiver enfermeiro, técnica se tiver técnica de radiologia. Ela não vai, por exemplo, pagar anuidade a todos, ela tem que pagar só um. Então, qual for o carro-chefe da atividade daquela clínica, é o conselho que ela vai pagar, mas ela vai ter que estar inscrita em todos os outros. Quer dizer, essa obrigação é porque a pessoa jurídica também, em muitos casos, né, de infrações éticas podem estar acontecendo dentro daquele ambiente, e se ela tiver estiver apoiando ou defendendo, de certa forma, ela também pode ser acionada, né, por conta de que tanto o chefe, tanto a própria pessoa jurídica, porque ela é responsável pelas atividades que está lá dentro. Bem, artigo 30 vai dizer que o profissional, quando proprietário, na condição de supervisão, responderá, olha, solidariamente com o infrator pelas infrações éticas cometidas. Se você for praticamente tiver um cargo de chefia ou for dono de uma clínica radiológica, você vai responder junto. Artigo 31. As entidades com atividades no âmbito da radiologia ficam obrigadas a, parágrafo 1º, indicar ao supervisor das aplicações das técnicas radiológicas de acordo com a legislação vigente. Por enquanto, ainda médico e praticamente físico com pós-graduação na área das radiações, mas brevemente o tecnólogo também vai estar nessa parte de atuação por conta que o Conselho Federal está batalhando para isso. Parágrafo 2º. Manter a qualidade técnica e científica dos trabalhos realizados. Quer dizer, você vai ter que chegar e estar trabalhando de acordo com as bases, né, de atuação da sua profissão, as bases científicas. Então, ninguém que é técnico vai fazer alguma coisa que não tenha nessa base. Isso é óbvio, você vai ter que manter a qualidade técnica, então você vai ter que fazer o trabalho como ele deve ser. Parágrafo 3º. Propiciar ao profissional as condições adequadas de instalações, recursos materiais e humanos e tecnológicos que garantam o desempenho de suas atividades de forma plena e segura. Quer dizer, a clínica ou hospital, ele vai ter que estar sempre propiciando as condições de recursos materiais, quer dizer, vai ter que ter filmes, vai ter que ter computadores, vai ter que ter um equipamento sempre operacional,
vai ter que manter uma equipe mínima de acordo com o tipo de equipamentos que ele tem e tudo mais. E também vai ter que ter todos os EPIs, né? Aqueles equipamentos de proteção individualizados. Bem, dos conselhos nacional e regionais de observância e aplicação. Grifem 3 vezes isso. Compete ao Conselho Nacional e aos Conselhos Regionais orientar, como eu falei, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de técnico em radiologia, bem como a aplicação de medidas disciplinares que possam garantir a fiel observância do Código. Parágrafo 1º. Ao se inscrever no Conselho Regional, o técnico assume tacitamente a obrigação de respeitar o presente Código. Quer dizer, quando você se forma, você, quando assina lá no conselho para fazer a sua inscrição, a sua matrícula no conselho, para receber a sua carteira, você recebeu sua matrícula, o número do seu registro para trabalhar, você está dizendo tacitamente que você se subjuga aos preceitos desse código de ética. Quer dizer, se você cometer alguma infração, você vai responder por ela. Bem, o profissional que, em decorrência do processo ético disciplinar transitado em julgado, venha a ter cassado o exercício da atividade profissional, não poderá ter acolhido a nova inscrição no sistema, mesmo que obtenha nova de promoção. Que é isso? Quando você é cassado, deve ser cassado em todo o território nacional. O Conselho Regional ele vai fazer o processo, ele vai indicar a cassação e vai comunicar ao Conselho Nacional dos Técnicos de Radiologia essa proposta. O Conselho Nacional vai analisar e vai, não, realmente esse cara ele precisa ser cassado. Quer dizer, ele não pode mais atuar como técnico no Brasil todo. Então ele vai comunicar todos os regionais de todo o país. Aí a pessoa ela sai do Rio de Janeiro, vai lá para Pernambuco, aí começa a trabalhar e resolve fazer um curso de novo e tenta fazer inscrição lá em Pernambuco. O que vai acontecer? Quando cruzar o número do CPF dele, já vai saber que esse CPF já tinha um registro no Rio de Janeiro anterior e que esse exercício foi cassado por conta de infração disciplinar. Então, essa pessoa não vai conseguir mais trabalhar no Brasil como técnico em radiologia. Entenderam isso? Que bom. Agora vem o importante das penalidades. Gravem. Artigo 33. Os preceitos deste Código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem de qualquer modo que com ele concorrer para a infração, ainda que de forma omissa, a penas disciplinares estabelecidas no artigo 25 do Decreto 92.790, de 17 de junho de 86, sendo elas as seguintes: advertência confidencial em havido reservado. Isso não vai trazer nenhum problema para você. Quer dizer, vai apenas acontecer de que você vai ser chamado ao conselho, o conselheiro responsável pelo teu processo vai te dar uma notificação, né? Vai te dar uma advertência, vai colocar que você foi advertido aquele dia no seu prontuário lá no conselho e você vai embora. Isso não vai cair a público, né? Mas a pessoa aprende, faz de novo. Vai receber uma censura confidencial e aviso reservado. Já é um pouco diferente. O conselheiro responsável vai te chamar, vai ter no teu prontuário um resumo da ocorrência, você vai ter que ler, você vai assinar ou não, né? E o conselheiro também, ele assina também. Tipo, você vai assinar ou não, concorda com o que está dizendo ali ou não, mas mesmo assim já foi dado que você é realmente considerado responsável por aquele ato. Bem, censura pública, aí complica. O que é censura pública? O conselheiro responsável, ele, além de anotar a situação do seu prontuário, ele vai indicar para que seja publicado nas edições que o próprio conselho manda a todos os técnicos de radiologia e clínicas radiológicas de hospitais, né, que você recebeu uma censura pública. Vai estar lá, dentro da revista dos técnicos em radiologia, né, a parte de censura pública, que vai estar só o número do teu registro e praticamente o capítulo e artigo que foram infringidos no ato da infração. Ninguém que olhar vai saber o teu nome, né? A não ser que saiba teu registro, coisa e tal. Mas aonde isso te prejudica?
Veja bem, empresas de recursos humanos que trabalham em clínicas, em hospitais, que também têm revistas e fazem o quê? Um banco de dados. Nesse banco de dados, eles colocam, por exemplo, nas edições que saíram das revistas, todos os técnicos que receberam uma censura pública. E vai estar lá colocado edição da revista, número de registros, mas pega um currículo, a pessoa colocou o número do registro dela lá, vai no banco de dados. Se aquele número está ali, o currículo dessa pessoa vai ser jogado diretamente, vai poder, vai ser difícil mais ainda ela conseguir um trabalho, né? Suspensão do exercício profissional até 30 dias. A gente não precisa explicar. A pessoa pode receber, né, como uma penalidade, né, de 1 a 30 dias para ficar em casa e não poder trabalhar. Mas qual empresa vai aceitar que uma pessoa que recebeu um processo ético e que recebeu uma suspensão do exercício profissional, né, vai querer? A pessoa, quando acontece isso, ela também acaba perdendo o emprego também, junto. E, por fim, a cassação do exercício profissional há de referendo àquilo que eu tinha falado antes. Quando você é cassado no Brasil todo, então guarde aquilo que foi dito. Procure seguir dentro da ordem enquanto estiver trabalhando. Bem, parágrafo único. Salvo nos casos de manifesta gravidade, que exige a aplicação imediata das penalidades mais severas, a imposição das penas obedecerá à graduação conforme a reincidência. Quer dizer, se você for reincidente, você vai para uma penalidade maior, né? Considera-se manifesta gravidade. Gravem isso. 1. Levantar falso testemunho e utilizar-se de má-fé e meios ilícitos contra colega da profissão com o objetivo de prejudicá-lo, né? Não preciso nem explicar. 2. Acobertar ou ensejar o exercício ilegal ou irregular da profissão. Qual é a diferença entre exercício ilegal e irregular? O exercício ilegal é quando uma pessoa que não é formada, não está habilitada oficialmente para tal, exerce uma profissão com um número de anos e está lá trabalhando e nunca se formou. Esse é o ilegal, isso pode dar cadeia, a pessoa vai responder não só ao Conselho, mas também ao Código Civil e Penal. E já o irregular é quando a pessoa não está em dia com suas obrigações com o Conselho. Quer dizer, ela vai ser chamada no Conselho, ela vai ser advertida pelo Conselho e vai ter que pagar aquilo que deve. Pode até negociar. Aí, dependendo da dívida, eles podem parcelar em até 12 vezes o que você deve. Pagou a primeira parcela, você já pode voltar a trabalhar, que você já começou a se regularizar junto ao Conselho Regional. Então, prestem bem a diferença. Irregular, a pessoa é formada, só não está em dias com as suas obrigações junto ao Conselho Regional. O ilegal é quando a pessoa exerce uma profissão, né, que é regulamentada sem estar habilitada para tal. Ela não se formou, ela não tem diploma, ela não tem registro, não tem nada. Então, aí ela é ilegal, né? Acobertar ou ensejar o exercício ilegal ou irregular da profissão. Você acaba de falar, né? Manter a atividade profissional após baixa do registro e durante a vigência da penalidade suspensiva. Quer dizer, se você está suspenso, você não pode trabalhar. Se você deu baixa no seu registro, você não pode estar trabalhando. Porque se você deu baixa, você vai para ilegal, não irregular. Tá? Exercer atividade privativa de outras profissões regulamentadas. Se você é técnico em radiologia, você não vai trabalhar como enfermeiro. Você não vai trabalhar no lugar do médico. Você vai ter que fazer o trabalho de técnico em radiologia. Ocupar cargo. Não, exercer ou auxiliar atividade inerente ao técnico. Isso aí já tira, porque praticamente auxiliar não há mais formação, não existe mais essa área na profissão, então essa parte cabe ao próprio técnico, então o técnico ele não vai poder exercer a questão, o papel do médico, radiologista, por exemplo, né?
ocupar cargo cujo profissional dele tenha sido afastado por motivo de movimento classista. Quer dizer, houve um movimento em prol de um aumento de salário, melhores condições, o sindicato fez. Uma pessoa ativista do sindicato é mandada embora, claro. Eles vão notificar, vão deixar uma plaquinha lá dizendo que então não é para aceitar. Quer dizer, se você entra e você não sabia, não tem constado por que acontece por isso. Né? Ofender a integridade física e moral de colega da profissão ou do cliente paciente. Quer dizer, violência nunca é uma coisa boa, né? Seja física ou psicológica. 8. Atentar contra o decoro e a moral dos dirigentes e representantes do sistema Contec. Quer dizer, você não pode falar mal dos conselheiros, eles estão sempre certos, né? Fazer o quê? Artigo 35. São circunstâncias que podem atenuar a pena. Quer dizer, ela vai deixar a pena mais leve, se você pode até ficar numa boa. Quer dizer, não ter sido antes condenado por infração ética, você ser o quê? Primário nessa situação. E segundo, ter reparado ou minorado o dano. Você percebeu o que estava acontecendo e ali você tentou fazer as coisas para que isso não se tornasse pior. Né? Artigo 36. Avalia-se a gravidade pela extensão do dano por suas consequências. Artigo 37. Apenas serão aplicadas pelos conselhos regionais e comunicadas ao Conselho Nacional. Quer dizer, o Conselho Nacional vai estar sempre ciente de todas as penalidades que cada conselho emitiu. Né? Será dada ciência aos demais conselhos regionais. Bem, outra coisa, e aí não está não se encontra dentro do código, mas é praxe legal. Se você for condenado eticamente pelo seu conselho, receber uma penalidade que você não concorde, né? Você tem até 30 dias para recorrer. Quer dizer, você recebeu a pena hoje, você vai recorrer ao Conselho Nacional para ele fazer vistas e olhar todas as evidências e, de repente, ter uma visão diferente. Mas, para isso, você tem que ter plena certeza que você é inocente. Né? Então, quer dizer, você tem até 30 dias para recorrer da sentença do regional ao Conselho Nacional. Artigo 8 é o fechamento do código. Né? As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Nacional, para o qual devem ser encaminhadas consultas que, não assumindo caráter de denúncia, incorrerão nas mesmas exigências da fundamentação. Caberá ao Nacional, bem como todo técnico e técnico, promover sua ampla divulgação do presente código. Quer dizer, você vai ter que estar sempre com o código na cabeça e em mãos. Artigo 40 do presente código, né, foi elaborado pelo Conselho Nacional dos Técnicos e atende ao disposto do artigo 16 do Decreto 92.790, de 17 de julho de 1986. Aí quem assinou, tudo mais, e terminamos a nossa matéria. Então, venho lembrá-los que estou no aguardo, né, do envio da avaliação, que é o trabalho dirigido de ética, aquele segundo que eu mandei, né, aquele segundo arquivo que eu mandei, e também do trabalho sobre negligência, imprudência, imperícia e omissão. Aí sim, após receber tudo, provavelmente na semana que vem, já disponibilizarei as notas de vocês. Tenham um bom dia, tá aí. Valeu!